Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um de nossos estudos, estudando as lições do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos agora aguardar a chegada dos nossos irmãos. Aí a Suzy chegou em primeiro hoje, hein? Pole position. Silvia, Helena, Rosângela, Maria Clara. Boa noite a todos. Ana Teixeira, Marilza Barbosa de Votuporanga, Juliana, Dona Cátia Maria de Mesquita, faltou Maria, Elaine Silva, a Marisa, Cleusa. Só gente querida, né? Arthur, Patrícia Moura, ela está em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Alex da Campanha, Elaine, Alessandra, Eliana Bordói, todos estão aí assistindo. Ou vão assistir, né, a reunião da noite. Hoje nós vamos ter algumas lições de Emmanuel, que são sempre muito profundas, né? Muito significativas para todos nós. Esse espírito que já deixou através das mãos de Chico Xavier milhares e milhares de mensagens maravilhosas. É um grande evangelizador do Brasil. Por isso o estudo do Evangelho traz hoje palavras de Emmanuel. Nós vamos dar início então à reunião e vamos pedir para o querido Rodolfo fazer a nossa prece de abertura. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez aprendendo as lições do seu Evangelho através da doutrina espírita. Permita, Senhor, que possamos acalmar nossos corações, a nossa mente, e que possamos absorver os ensinamentos que nos deixastes e, sobretudo, que possamos, a cada dia, colocá-los em prática para que melhoremos um pouco mais, ao menos um pouco mais, a cada dia. Que Jesus nos abençoe. Pensamentos de Emmanuel. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. Trecho extraído do prefácio do livro Os Mensageiros, André Luiz, Chico Xavier.
Meus amigos, boa noite, que Jesus nos abençoe. É sempre uma honra para mim estar presente aqui com vocês, nessa reunião tão bela, tão singela, e que estuda as lições do Evangelho com tanta simplicidade e beleza. Esse prefácio que nós vimos um trechinho agora, lido pelo André, do livro Os Mensageiros, né? Que, aliás, a gente já recomenda de início a leitura do livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da série de André Luiz. É fantástico e acho que não podemos deixar de ler, né? Nós que somos espíritas. Eu queria, junto com vocês, né? Porque o meu objetivo aqui é buscar falar alguma coisa que leve ao coração de vocês alguma coisa de útil, de bom, né? Então eu pensei em mim mesmo, pensei nas lições do André Luiz, e eu queria ler novamente com vocês, assim, mais vagarosamente, esse prefácio, esse pedacinho do prefácio do Emmanuel, porque o Emmanuel, com poucas palavras, fala com muita profundidade. Então ele diz assim: se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, então aqui já tem duas coisas fantásticas para a gente pensar. Aquele que procura vai encontrar. O que não procura não vai encontrar. Então ele já está dizendo, se você procura a luz espiritual, né, e ainda complementa, se a animalidade, ou seja, se a materialidade já te cansou o coração, que é uma coisa que acontece com todos nós em algum momento da vida, né? Lembra-te de que em espiritualismo, a investigação, aqui eu estou lendo o trecho completo, tá? A investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo pequeno, infinitesimal, como a esfera dos astros distantes. Então, nesse trechinho aqui, o Emmanuel está dizendo, se você vai passar a sua vida investigando, você vai investigar o infinito, vai investigar os astros do universo infinito, as galáxias, as constelações, como você vai investigar no mundo infinitesimal dos átomos, dos quarks, dos fótons, e você vai viajar com aprendizado muito intelectual, né? Mas ele diz assim, como a esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, a luz da espiritualidade superior, te facultará o acesso às fontes divinas da vida divina. Então, olha só, outra mensagem importante. Somente a transformação de ti mesmo te facultará o acesso às fontes da divina vida. Olha bem. Então, em vez de ficar investigando a vida toda, né, intelectualmente, ele está nos convidando à luz da espiritualidade superior. Está falando do quê? Do amor. Se nós aprendermos a amar na extensão ampla da palavra, como Jesus nos amou, isso nos dará acesso às fontes divinas da vida. Imaginem isso, não é? Ele ainda aqui nesse prefácio, ele fala uma coisa que é uma espécie de puxão de orelha para nós espíritas, né? Ele fala assim, sobretudo se recorda que as mensagens edificantes do além, que vem do plano espiritual, não se destinam apenas à expressão emocional, mas acima de tudo ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário das tuas próprias realizações e te integres
de fato, nas responsabilidades de viver diante do Senhor. Então, a palavrinha inventário aqui é o quê? É uma se nós... Não sei se caiu um minutinho aí, mas acho que voltou, né? Então, olha bem, gente. Se nós queremos evoluir espiritualmente, se nós estamos em busca da luz espiritual que fala o Emmanuel, o que cabe nos fazer, sem desprezo nenhum à intelectualidade, ao estudo, à ciência, que está aí para ajudar a humanidade. Nós estamos vendo aí o exemplo da vacina, da Covid, né? As pesquisas científicas, né? Fantásticas, né? Viagens espaciais, etc., né? Até outro dia me contaram, por exemplo, que nós usamos muito o GPS no celular, né? O GPS foi desenvolvido por um daqueles rovers que andam em Marte, lá, o Curiosity, né? Mas depois passou a ser usado no uso militar e depois no uso civil, né? Então, a ciência é uma maravilha. Mas se nós ficarmos só na intelectualidade, e a humanidade tem passado os últimos séculos, e isso é uma constatação prática, porque é só olhar o avanço da ciência e o avanço moral do mundo, com uma constatação simples, nós vamos perceber que o avanço da ciência, da intelectualidade, avançou milhares de vezes mais do que a moral. Tanto que a gente usa a ciência para a guerra, para construir mísseis, aviões que matam à distância, nem precisa de soldado mais. Mas e o amor? E a nossa transformação moral? Onde está? Onde está depositada? Então, esse inventário que o Emmanuel fala logo a seguir, é um inventário íntimo. Ninguém vai fazer o inventário de ninguém. É nós acordarmos ou irmos dormir e fazermos o nosso próprio inventário íntimo. Será que eu estou evoluindo moralmente? Será que eu estou fazendo a minha parte no local onde eu estou sediado, onde Deus me colocou? Será que eu estou conseguindo mudar um pouco, pelo menos um pouquinho, aquilo que está à nossa volta através do meu exemplo próprio? Porque já nos falou um filósofo, né, que se as palavras convencem, os exemplos arrebatam, né? Mas, ainda nesse prefácio aqui do Emmanuel, ele fala o seguinte, e aqui eu peço para vocês um pouquinho de atenção. Fala assim, o espiritismo, porque antes ele falou da espiritualidade, tá? Agora ele está falando do espiritismo. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisas e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Mas, muito mais que isso, revela a oficina da renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo e pelo autoaperfeiçoamento. Olha só, uma frase tão curtinha, tem 3 coisas dificílimas de fazer, 4, vamos colocar. Nós estamos numa oficina de renovação, gente. A vida é uma oficina de renovação. Renovação de quem? Dos outros? Não, de nós mesmos. E para isso nós temos que ter esforço interior, disciplina de nós mesmos e autoaperfeiçoamento. 3 tarefas íntimas, que nós temos que refazer portas adentro dos nossos corações. E isso, gente, isso é o que fizeram as grandes almas redimidas, que hoje estão na espiritualidade superior, Alcione, né, que lá no livro Renúncia, renunciou a si mesma, né?
E todas essas almas maravilhosas, como Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa, são pessoas que fizeram um movimento inverso, não de dentro para fora, mas de fora para dentro, reformando a si próprio, né? Melhorando a si mesmo. Então, façamos, gente. E eu não estou aqui de jeito nenhum julgando ninguém, porque eu sou o dos mais necessitados. Eu estou lá na fila, lá no último lugar da fila, realmente, para fazer a minha renovação íntima. Luto diariamente. Olha, gente, vamos só pegar exemplos práticos da nossa vida. Vamos pegar um exemplo prático que acontece com a gente, que é esse inventário que o Emmanuel falou. Se a gente se percebe levemente irritado por qualquer coisa, já é um sinal de que tem algo errado conosco. Se nós nos irritamos com pouca coisa, como que nós vamos conseguir fazer a vencer os grandes desafios da vida? Se por pouca coisa nós fraquejamos, revoltamos, nos indignamos. Então, não são atos exteriores, hein? Eu estou falando para vocês do nosso íntimo. Se uma pessoa da nossa família fala uma coisa que a gente não gosta, se a nossa reação, e cada um avalie por si próprio, tá? For já de indignação íntima com aquilo, nós já estamos no caminho errado. Entenderam? Então, é um trabalho exaustivo, difícil. Por isso que fala da disciplina. Porque é como aprender uma língua estrangeira. Você não aprende uma língua estrangeira se não tiver disciplina. Então, você não aprende elevação espiritual se você não praticar. E o que é a prática da disciplina da reforma íntima? É a caridade. É o trabalho no bem. Não tem outra. Não existe outra forma, gente. Nós não precisamos de fórmulas mágicas. O Cristo já passou aqui há 2000 anos e já nos deixou a fórmula, né? O passo a passo. Amar ao seu semelhante como você ama a si mesmo. Amar como vos amei, né? Então, gente, é assim, fica aí essa reflexão, né, para todos nós, lembrando que é difícil, mas nós temos que começar. O trabalho tem que ser começado. Nós não podemos retornar em novas encarnações e partir do ponto onde nós erramos lá atrás. Tem que melhorar. Nós temos que ir melhorando. Então eu faço força na palavra, oficina de renovação. A Terra é uma grande oficina de renovação, onde Deus nos situou para o nosso aprendizado moral, pelo nosso aprendizado íntimo. E quando nós nos melhorarmos, a Terra coletivamente vai se melhorar, né? E para falar de caridade, como nós vamos ter aí uma mensagem final da nossa querida Alta de Souza, eu estou lendo um pouco sobre a Alta de Souza, eu finalizo com um trechinho só de uma mensagem dela que se chama Venha e Ajuda. Ela fala assim: não te detenhas, vem, socorre e ajuda, a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Que Jesus os abençoe. Fiquem com Deus. Meus amigos, muita paz a todos. Continuando, né, essas belas reflexões que o Túlio acabou de nos proporcionar, nos convidando efetivamente aí para olharmos para dentro de nós mesmos, né, de avaliarmos um pouco das nossas características, do nosso jeito de ser, daquilo que gostamos, temos afinidades, né?
e com a leitura que foi feita novamente sobre esse pensamento de Emmanuel, que estamos refletindo na noite de hoje, nós podemos fazer, né, um raciocínio, né, no mesmo sentido que o Túlio já nos proporcionou, com aquela indagação inicial, né, se nós já temos a consciência do que nós somos, do que fazemos aqui, qual é o propósito da nossa vida. E se a resposta for afirmativa, for positiva, a questão seguinte, né, é se nós gostamos daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos e dos propósitos, né, que nós temos na nossa existência. E se a resposta também for afirmativa, porque geralmente ela é, né, eu gosto do meu jeito, por isso que eu continuo do jeito que eu sou. Porque se eu não gostasse, obviamente, eu iria utilizar de todas as forças para modificar esse jeito, né? Então, a pergunta seguinte, gostando do jeito que cada um é, né, é se a nossa conduta, se o nosso jeito de ser está em conformidade com as lições de Jesus. Porque nós, enquanto cristãos, já sabemos que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? O caminho único que irá nos conduzir à felicidade é o Evangelho de Jesus, ou seja, pautar a nossa conduta, o nosso jeito de ser, os nossos propósitos, os nossos ideais, conforme esse Evangelho de luz, né, que está aí para todos nós, que todos conhecemos. Bom, pode ser, né, que a resposta aí seja afirmativa também, mas pode ser que não, que nós, ao fazermos essa reflexão, enxerguemos ali certa dificuldade de agir no dia a dia conforme, né, esses padrões de conduta que o Evangelho nos proporciona. E o que nós precisamos fazer para modificar, então, o nosso jeito de ser, o nosso comportamento, os nossos ideais, ligando tudo isso ao Evangelho de Jesus? O primeiro passo é que, se nós efetivamente buscamos, né, esse acesso às coisas do mais alto, como nos diz a lição da noite, esse acesso à luz da espiritualidade superior, se nós almejamos isso, o primeiro passo, e é um passo fundamental, é o autoconhecimento. Conhecer cada um a si mesmo. Conhecer cada um a si mesmo. Esse é o primeiro passo. Porque daí cada um olha diante do espelho e conversa consigo mesmo sobre as condutas, sobre seus hábitos, sobre o seu jeito de ser, fazendo essa reflexão mais profunda, se esse montante está ou não em conformidade com as lições de Jesus. E o espírito de Albino Teixeira, ele traz para todos nós um ensinamento numa mensagem curta, né? Mas de um ensinamento assim que é muito significativo, nos chamando a atenção nesse processo de autoconhecimento, né, de alguns pontos assim que são relevantes. Então, Albino Teixeira começa dizendo assim, ó: se queres verdadeiramente encontrar-te, sai de ti mesmo. Né? Sai de ti mesmo. Como poderias realizar o autoconhecimento no clima do egoísmo? Porque não tem como nós acharmos que o mundo é conforme aquilo que nós enxergamos, que o mundo é conforme aquilo que nós pensamos, que o mundo é conforme a nossa vontade, o nosso gosto, o nosso ideal. Não, né? Longe disso. Por isso esse convite de Albino Teixeira, para que cada um abstraia-se de si, né? E olhar o mundo fora desse egoísmo que nos prende, que nos cerca.
continua, como saber quem és, desconhecendo como reage diante dos outros? Como será possível alguém entregar-se a demoradas introspecções, se não muito longe a fome e dor, lágrima e sofrimento? Então, se desejas conhecer-te, não feche os olhos para o mundo, trancando-te em tuas emoções. E conclui, na ação do trabalho que estende socorro a todos, ver-te-ás como és. Então, por isso que o Túlio reforçou bastante, né, a importância da prática do bem, porque é somente nesse contato com os outros, no relacionamento que nós vamos criando, né, um com o outro, é que nós vamos percebendo como nós agimos, como nós sentimos, né, as ações e as reações dos outros, daqueles que nos cercam. E a partir disso, nós vamos conseguindo promover esse autoconhecimento tão importante para nós efetivamente conseguirmos encontrar, né, essa fonte divina, essa luz da espiritualidade superior. E voltando ao texto inicial da lição da noite, né, Emmanuel diz que nós só conseguiremos esse acesso às coisas mais profundas da vida, né, à luz espiritual superior, com a nossa reformação interior, né, com a nossa transformação íntima. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça nesse propósito, e que nós possamos, né, a todo instante, a todo momento que tivermos essa oportunidade, conversar conosco mesmos, se estamos contentes com o nosso jeito de ser, e se esse nosso jeito de ser está ou não em conformidade com tudo aquilo que nós já aprendemos das lições de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos ampare a todos, nos abençoe, né? Os comentários dos queridos companheiros foram muito completos, né? Mostrando para nós que, na verdade, o grande objetivo nosso da vida é, ao deixarmos essa existência, a gente saia melhor do que aqui entrou, né? Que tem algum ganho. Deve ser muito doloroso nós chegarmos do lado de lá e verificarmos que não mudamos nada, que somos aquela mesma pessoa de quando aqui chegamos, né? Então, o grande objetivo mesmo da vida é esse trabalho incessante que a gente faz portas adentro de nós mesmos, né? Essa luta interior. Ele é fácil? Não, não é fácil. Ninguém diz que é fácil, né? Porque a gente olhar para dentro da gente e querer se mudar, né? Esse esforço é um esforço brutal. Por quê? Porque nós trazemos dentro de nós milênios de animalidade, milênios, né? De erros, de enganos, né? Então, esses milênios, de certa forma, falam mais alto dentro de nós, quando nós buscamos até vencer a nós mesmos, mas não podemos desanimar. Tem muitas pessoas que desistem de si mesmas, né? Quando começam a fazer um esforço desse, dizendo, não tem jeito, eu não vou conseguir. Nós nunca devemos desanimar, desacreditar de nós mesmos. Aí é que está a chave, né? Caiu, levanta. Mas eu já errei 10 vezes, levanta a 11ª. Não tem problema, o importante é que nós não podemos cair e ficar com a cabeça enfiada na terra, achando que nós somos os piores dos piores. Esse é um ponto muito interessante.
E os espíritos que não simpatizam conosco, né? Aqueles espíritos que no passado nós desviamos, né? Se eles não simpatizam conosco, a culpa é nossa, né? Que fizemos erros em relação a eles, né? Então eles tentam realmente nos derrubar nesse sentido, sempre, sempre. Né? Então é sutil toda a vida, né? Quem pensa que você é? Pronto, a pessoa fala, meu Deus, o que eu sou? Não sou nada. E desiste de fazer essa reforma interior. Então, não duvidem, né, que da mesma forma que nós temos amigos queridos que nos amam profundamente, nós temos aqueles desafetos do passado que tentam derrubar a nossa vontade, né, de desviar-nos desse objetivo da nossa reforma íntima. Então, se nós cairmos, vamos levantar. Esse é o ponto. Não adianta nada eu ficar ali enterrado, né, no chão, caído. Cai e levanta. Quantas vezes forem precisas. Nós temos que entender isso daí. E também não entendemos que nós somos espíritos necessitados, né? Nenhum de nós tem asas aqui para sair batendo asa, né? Nenhum de nós chegou a ser um espírito que não necessita mais de reencarnação, ao contrário. Então nós também temos que ter um pouco de caridade para conosco. Ao errarmos, vamos corrigir o erro, mas vamos continuar a nossa marcha. Vamos continuar o nosso caminho. Não pode ser de outra forma. André Luiz tem várias histórias nesse sentido, né? E eu me lembrei de uma agora, muito simples. Eu vou dar um nome, que eu não me lembro o nome dessa senhora do livro, mas vou dizer que é a Dona Maria. A Dona Maria, né, ela ia ao centro contra a vontade do marido. Né? Toda vez que ela tinha que ir no centro, era uma guerra em casa, mas ela ia. E ali ela recebia mensagens muito lindas, né? E chegava em casa, contava para o marido, né? Olha, recebi a mensagem assim, muito fortificante, né? Traz muita paz, muita esperança. Né? E ele dizia que tudo isso era bobagem, né? E aí, no sono físico, os espíritos que não eram simpatizantes dela naquele trabalho, que queriam realmente tirá-la do trabalho, durante o sono físico, colocaram na cabeça dela que aquilo era tudo mentira, que aquilo era dela mesmo, que ela estava falando bobagem. E uma noite alta lá, altas horas da noite, ela acorda gritando, né? E o marido conversa o que aconteceu, Maria, né? Ela fala, não, eu tive esse sonho assim, e eu entendi realmente que isso tudo é meu, né? Não tem nada de espiritualidade superior nisso. E ele falou para ela, tá vendo? Eu sempre falei para você. E ela desistiu, então, da missãozinha dela, da tarefa que ela tinha no campo da mediunidade. Então, não se iludam, mesmo que os espíritos que não são simpatizantes a nós, eles vão fazer de tudo, né? Coisas bem simples, né? Poxa, mas por que você vai naquele centro, frequentar aquele centro? Você viu aquele presidente daquele centro? Arrogante, né? Não, e você viu aquela senhora, Dona Joana? Meu Deus do céu! Aquela mulher, eu tenho dúvidas dela. E aí a gente embarca nisso e acabou a brincadeira. Até tem uma lição, outra, para finalizar nesse sentido, que reencarnou um espírito, né, um rapaz, que tinha uma tarefa muito grande na doutrina. E ele, depois de 10 anos, ele tinha... o centro dele estava indo bem, como ele achava que estava indo bem, mas ele tinha um compromisso de fundar, junto àquele centro, um orfanato para as crianças mais pobres, para recolher, para dar abrigo, ajudar. E ali ele não conseguiu, estava 10 anos já, não fez nada. Daí, um dia, quando o centro fez 10 anos, né, teve uma reunião simbólica lá muito bonita,
E ele questionou o dirigente espiritual, né? Que ele não tinha conseguido porque não tinha nenhuma pessoa. O plano espiritual não mandou ninguém para ajudá-lo. Daí o espírito escutou bastante e falou, olha, mas eu mandei o seu João, você lembra? Seu João? Que ele é um usuário. Ele empresta dinheiro a juros exorbitantes para os outros. Ah, mas eu mandei a dona Mariquinha. Dona Mariquinha? Que ela vive aos 4 cantos falando mal de todo mundo. Aí o espírito disse, ah, mas eu mandei o seu José. Seu José? Aquele é um homem intragável. Você não consegue conversar com ele. Irritado, grita. Ah, mas eu mandei a dona Cláudia. Né? A dona Cláudia? A dona Cláudia é mulher de vidas duvidadas. Temos dúvidas sobre a vida que ela leva. E assim ele foi elencando uma série de espíritos, né, encarnados que ele mandou. E ao final da reunião, o rapaz, né, depois de tudo isso, falou, mas então, como que o senhor vai fazer para me ajudar? Quem que vai mandar? Ele falou, olha, meu filho, os espíritos que você pretende, que você quer com você, eles não estão mais na Terra, já estão em planos elevados na espiritualidade. Então, esse é um ponto também. Nós recebemos as pessoas como elas são, com muito amor, com muito carinho, né, sem julgamentos, né, dando a oportunidade dela fazer o bem. Então, a vida tem muito ensinamento para a gente, muito, muito, muito. Né, e nessas mensagens que, através do Chico, enriquecem muito a nossa mente, né, para que nós possamos refletir em tudo isso. Na verdade, a grande luta é conosco mesmo, né, vencer a nós mesmos. É a síntese de tudo. Se a vida tem um objetivo, esse é o único. É o único, único, único. A gente sai daqui um pouquinho melhor do que entramos. Porque deve ser uma decepção muito grande a gente chegar do lado de lá, certo? E falar, bom, chegamos, aqui estamos, né? Mas não mudou nada, continua sendo aquele mesmo pessoa intolerante, certo? Aquela mesma pessoa egoísta, aquela mesma pessoa que não tem amigos, que acha que todo mundo não presta, não serve para nada, né? Aquela pessoa que carrega só mágoas no coração. Então é isso, nós temos que sair. Então, a vida, a oportunidade, né, que o Túlio comentou, o Leandro também, né? O plano espiritual está colocando a gente numa oficina. Aqui é uma oficina realmente. Mas é para reformar a nós mesmos, né? Acertar as nossas peças, né? O nosso coração, o nosso sentimento, né? Termos um pouco mais do olhar do Cristo para com os outros, né? Aprender a perdoar, compreender as pessoas, né? Eu sempre penso nisso, porque eu penso assim, quem é espírita e acredita na reencarnação, se é espírita tem que acreditar, porque já vi espírita que não acredita, mas se nós somos espíritas, né, cremos na reencarnação, aquela pessoa que às vezes não nos parece tão simpática, né, e nós não sabemos a luta que ela traz dentro dela. Quanta luta essa pessoa traz dentro de si? Que carga traz? Provavelmente, se nós trouxéssemos a carga que ela traz, nós estaríamos caídos no chão. Então, a gente tem que olhar a pessoa, não conhecer do berço ao túmulo, não. Temos que olhar um espírito eterno que está ali, na nossa frente, que deve trazer uma carga imensa para agir daquela forma que não é favorável aos nossos olhos. Mas precisamos ter essa compreensão, essa compaixão, esse entendimento, né? Que carga será que leva esta criatura? Né? Que luta ela traz dentro dela? Né? Então é assim, a vida tem que ser assim. Tem que ser assim. Esse é o amor, né? É o amor em andamento, né? Andando, né? Fazendo melhor, olhando as pessoas com o olhar do Cristo, buscando ajudar,
né? E foi levantado também, tanto pelo Túlio, quanto pelo Leandro, a importância, né, da caridade, do trabalho em favor do próximo, né? Isso nos ajuda muito, porque nós angariamos simpatias que vão nos ajudar a mudar a nós mesmos. Eu vi aquela palavrinha lá, nossa, você não podia fazer assim, a gente pensa, realmente não podia. Né, aquela sugestão que veio, né, você devia ter feito dessa forma. Então, todos nós somos carentes, necessitados, né? Então, vamos buscar investir em nós mesmos, né? Investir em nós, né? E ter compaixão para com todos aqueles que estão ao nosso redor. Ninguém é pior e ninguém é melhor. Nós somos iguais, somos filhos de Deus, né? Que rogamos compreensão, que rogamos entendimento, que rogamos carinho, que rogamos afeto, que rogamos amor. Isso nós temos que pensar, porque temos que dar igualmente àqueles que nos servem. Que Deus, nosso Pai, esse Pai amantíssimo de amor, Jesus, o nosso Mestre querido, nos abençoe a todos, aos nossos lares, e nos dê muita paz em uma semana que corre com muita esperança, porque Jesus está no leme de todas as coisas. Ama sempre. Alta de Souza. Psicografia de Chico Xavier. Guarda a missão de paz, risonha e pura, da luz celeste que nos ilumina. Quanto mais treva, tanto mais divina, a derramar-se pela terra escura. Não te rebeles contra a desventura, e se o mal te confrange ou desatina, recorda a fonte humilde e cristalina, que estende ao lodo a bênção da ternura. Alça tua alma à senda do infinito e ampara sem cessar ao mundo aflito, por mais que a dor te fira ou desagrade, e subirás cantando desde agora, pela fé que te ajuda e te aprimora, aos impérios do amor na eternidade. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.